A paz de Cristo. Meu nome é Alex Rodrigues e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Vamos dar continuidade à série dos Salmos 23 e hoje estaremos meditando no verso de número 4, que diz assim: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Antes de darmos continuidade, gostaria de convidar todos vocês que ainda não são inscritos a se inscreverem no canal e a deixar o seu like. Vamos voltar. Davi era um homem que conhecia bem a realidade de andar pelo vale da sombra da morte. Pois, como pastor e líder do povo de Israel, Davi enfrentou muitos desafios e perigos, mas sempre confiou em Deus para guiá-lo e protegê-lo. O Vale da Sombra da Morte é um lugar sombrio e assustador, um lugar onde podemos sentir medo e solidão. É um lugar onde as circunstâncias nos fazem sentir que estamos perdidos, sozinhos e abandonados. Mas este salmo nos lembra que, mesmo em meio às circunstâncias mais sombrias, Deus está conosco. Quando Davi escreveu essas palavras, ele não estava dizendo que não sentia medo ou que não havia perigo. Ele estava dizendo que, mesmo em meio ao medo e ao perigo, ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus estava com ele e que ele o protegeria e o guiaria. O Vale da Sombra da Morte é uma figura de linguagem que representa um momento difícil e perigoso da vida, em que a pessoa se sente cercada pela morte e pelo perigo. Na época em que o Salmo 23 foi escrito, os pastores de ovelhas frequentemente levavam seus rebanhos através de vales estreitos e sombrios para encontrar pastagens melhores. Esses vales eram muitas vezes perigosos, com rochas escarpadas, animais selvagens e ladrões à espreita. O Vale da Sombra da Morte pode representar, portanto, qualquer situação em que a pessoa se sinta ameaçada, seja por doença, problemas financeiros, conflitos pessoais ou outras circunstâncias difíceis da vida. É um momento em que a pessoa sente que está caminhando na escuridão e não vê uma saída para a sua vida. Davi também menciona nesse mesmo verso o bordão e o cajado de Deus. Em hebraico, o bordão é chamado de shevet e o cajado é chamado de mishan. Esses objetos eram usados pelos pastores para guiar e proteger as ovelhas. O shevet, o cajado, era uma vara reta usada para afastar animais perigosos, enquanto o mishan era uma vara curva usada para puxar as ovelhas para fora de buracos nas ravinas. Davi sabia que Deus estava sempre cuidando dele, assim como um bom pastor cuida de suas ovelhas. Portanto, fica muito claro a segurança de Davi ao falar que ele não teria medo, ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, pois Davi era consciente e experimentado nas várias ocasiões em que Deus o livrou. Em sua juventude, Deus o livrou do leão e do urso, o livrou das mãos do rei Saul, que buscava sua morte, lhe livrou do gigante Golias, ou seja, Davi era totalmente consciente do grande poder do seu Deus. Nesse verso de número 4, podemos extrair pelo menos 4 lições importantes. A primeira lição é que a presença de Deus é constante em nossa vida. O Salmo 23 nos ensina que Deus está sempre conosco, mesmo quando passamos por momentos difíceis e perigosos. A segunda lição é que não precisamos temer a morte. Mesmo quando caminhamos pelo vale da morte,
Não precisamos temer mal algum, porque Deus está conosco. A quarta lição desse verso é que Deus nos oferece consolo e ajuda em meio às dificuldades. Quando passamos por momentos difíceis, Deus nos oferece consolo e ajuda através do seu Espírito que nos fortalece e nos guia. E a quarta lição é que devemos confiar em Deus em todas as situações. Meus irmãos e irmãs, mesmo quando enfrentamos os momentos mais sombrios e assustadores da vida, podemos ter a certeza de que Deus está conosco. Ele é nosso pastor, nosso guia e nosso protetor. Se confiamos nele, ele nos dará a força e a coragem necessária para enfrentar qualquer desafio. Que possamos nos lembrar do Salmos 23, verso 4, sempre que passarmos pelo vale da sombra da morte, e confiar na proteção e orientação do nosso Deus. Convido você já a fechar os seus olhos nesse exato momento. Nós iremos orar a Deus Pai em nome de Jesus. Que você venha se concentrar nesse exato momento, que a sua mente venha estar focada em Deus. Querido Deus, hoje eu me encontro diante de Ti, consciente que muitas vezes caminho pelo vale da sombra da morte. Situações difíceis e inesperadas me cercam e me fazem sentir medo e insegurança. Mas eu sei que mesmo nesses momentos Tu estás comigo. Tu és o meu pastor, o meu guia e o meu protetor. Tu me conduzes pelo caminho certo e me protege dos perigos que me cercam. Eu confio em Teu amor e em Tua fidelidade, sabendo que em Ti posso encontrar refúgio e segurança. Que a Tua luz brilhe em meio à escuridão e que a Tua mão me guie pelos caminhos incertos. Que eu possa sentir a presença consoladora do Teu Espírito, que me fortalece e me ajuda a superar todos os obstáculos. Obrigado por seres o meu rochedo e a minha fortaleza. Obrigado por estares sempre comigo, mesmo nos momentos mais difíceis. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, encha o meu coração e me ajude a caminhar com coragem e confiança. E todos aqueles que me ouvem, Pai, que estão passando por momentos difíceis de dificuldades, que estão passando por momentos que parecem que não tem volta, que não há solução, mas a Tua palavra diz em Lucas 1,37 que os impossíveis aos homens são possíveis para Ti. Eu peço que o Senhor os guarde, os abençoe e os livre de todo mal. Em nome de Jesus, amém. E até o próximo vídeo.